Amados irmãos, em Cristo, a paz do Senhor, todos vocês que estão agora ligados aqui juntamente conosco, nesse momento, nessa transmissão, espero em Deus que os momentos que venhamos passar aqui juntos, seja de proveito, edificação e crescimento espiritual para a nossa vida. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e ao meu querido amigo Ayrton Bidman, querido pastor, líder desse grande rebanho aí, que é a mocidade do nosso Campo 1. Lucas capítulo 6, eu quero fazer uma reflexão com você que está aí agora me acompanhando. Lucas capítulo de número 6, a partir do versículo de número 46. A palavra de Deus, ela diz assim, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. A palavra do Senhor diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou ou edifica uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém. Queridos irmãos em Cristo, quando nós lemos Mateus no capítulo de número 5, capítulo 6 e o capítulo de número 7 de Mateus, os três capítulos, eles formam o famoso Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. No capítulo 7, nos últimos versículos, já na conclusão do Sermão do Monte, Jesus contou esta parábola. E você vai ver que já na conclusão do Sermão do Monte, Cristo destacava dois construtores, duas pessoas que decidiram construir uma casa, e cada um escolheu um tipo de alicerce. Cristo, na conclusão do Sermão do Monte, uma das razões porque ele concluiu já citando esta parábola, é como que querendo dizer a todos ali naquele momento, e para nós também na atualidade, que de nada adianta o conhecimento sem a prática. Você sabe perfeitamente que havia ali milhares de pessoas ouvindo o sermão de Cristo naquele momento. E Cristo conclui o Sermão do Monte no capítulo 7 de Mateus, ressaltando a importância que vale a pena não apenas você ser um bom ouvinte, não basta apenas prestar atenção àquilo que Jesus diz, não vale a pena apenas ter o conhecimento da palavra de Deus. Cristo estava ali ressaltando, destacando que também é importante
Conhecer, mas também praticar. E aqui no capítulo 6 de Lucas, você vai ver a mesma parábola, desta feita contada pelo Dr. Lucas, e ele conta, e tem um detalhe que é contado aqui por Lucas, que nós não encontramos lá em Mateus capítulo 7, bem no final do capítulo. É quando Jesus ressalta que o homem prudente, ele antes de fazer a base da sua casa, ou lançar o alicerce, o escritor Lucas usa uma expressão interessante. Aqui diz que ele cavou fundo, ele cavou profundo. É uma expressão que você não acha em Mateus capítulo 7, no encerramento ou na conclusão do Sermão da Montanha. E aqui no capítulo 6, Lucas apresenta esta expressão: o homem sensato, o homem prudente, ele construiu a sua casa sobre uma rocha. Mas a Bíblia deixa bem claro aqui, a expressão é: ele cavou profundo. E me chama muita atenção essa expressão, cavar profundo. Aqui Cristo, ele está, eu diria de certa forma, condenando os cristãos superficiais, nominais, aqueles que não têm uma estrutura espiritual. Vocês sabem perfeitamente que estamos vivendo um dos momentos muito difícil em relação à igreja, em relação ao social, ao espiritual, e assim vai. E eu tenho dito, por onde tenho passado, que nesse contexto todo que a gente está vivendo no Brasil e também no mundo, haverá um grupo que vai fazer a diferença. São aqueles que cavaram profundo, serão aqueles que cavaram fundo. E o que Cristo quer dizer com isto, são aqueles que têm uma estrutura espiritual bem montada. Você olha para uma casa, você olha para um grande prédio, geralmente você não vê a base, você não vê o alicerce, está escondido. Porém, não se iluda apenas em construir um grande castelo, se você não tem a preocupação de fazer ou de ter uma boa base para esse castelo. Porque quem constrói um castelo em cima de areia, está com os dias contados, esse castelo vai cair. Me preocupa muito porque vivemos um momento em que muitos cristãos, eles não têm cavado profundo em relação à vida espiritual. Vivemos um momento de conhecimento em abundância. Podemos dizer que o conhecimento está na palma da nossa mão. Porém, também nunca vimos uma geração e uma igreja tão rasa no sentido de espiritualidade. Eu lembro aqui de uma frase, e eu tenho citado ela por muitos lugares onde tenho passado, do nosso querido saudoso pastor Jairo Saldanha de Oliveira. Uma de suas frases que ele gostava de dizer é que assim como as raízes, elas sustentam uma árvore, assim o conhecimento sustenta uma pessoa. E nós estamos vivendo um momento aonde estamos vendo com muita tristeza que, se já era complicado antes dessa pandemia, esse fator espiritual, ser cristão, se já era desafiador o estudo da palavra, o apego à meditação e ao conhecimento da Bíblia Sagrada, você imagina agora no contexto que estamos vivendo, quando nós fomos privados de estarmos no templo adorando
cultuando e aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Estamos numa famosa quarentena, como é chamada, e tivemos agora que ficar em casa. Nós não sabemos quanto tempo, qual o período que isso vai terminar. Mas uma coisa eu considero desafiador, porque vamos pensar hoje, se já era complicado, eu repito, antes dessa pandemia, os senhores imaginem agora dentro de casa, o desafio para muita gente é continuar estudando a Bíblia. Você sabia disso? É continuar amando a Bíblia. A Netflix, imagina com a Netflix liberada, nós estamos vendo aí uma alta audiência nesse sentido. Também nunca se viu nesse período o acesso a jogos, a pornografia e tantas outras coisas que muita gente tem procurado para ocupar o seu tempo. E a verdade é que algumas dessas coisas escolhidas por muita gente, do que eles dizem para passar o tempo, ocupar o seu tempo, está trazendo um sério prejuízo para a coisa principal, que é a nossa vida espiritual. Os senhores imaginem num período desse de quarentena, o desafio para filhos que os pais não conhecem a Deus. Imagine uma casa onde a família, eles não têm nenhum apego em relação à religião e à Bíblia Sagrada. Imagina se lá só tiver um jovem ou um adolescente que seja crente. Para ele continuar estudando a Bíblia, amando a Bíblia, devemos considerar isso um grande milagre. O meu conselho aqui aos pais que porventura estejam, quem sabe, me assistindo agora, eu quero deixar um conselho a você, papai e mamãe. Se você está percebendo que seus filhos, eles estão acessando tudo para passar o tempo, menos estudo da palavra de Deus, leitura bíblica, é hora dos pais cristãos, daqueles que cavaram fundo, como disse Jesus em Lucas capítulo 6, em relação à vida espiritual. Os pais que têm um alicerce na vida espiritual, os pais que têm uma raiz profunda em matéria de espiritualidade, relacionamento com Deus, comunhão com o Senhor, é hora de você, como sacerdote da sua casa, junto com a sua esposa, chamar os filhos para ficarem ao redor de uma mesa, e ali, por que não, aprenderem juntos sobre a palavra de Deus. A gente sabe, e eu repito, é um grande desafio, porém é necessário. Eu estou sempre dizendo, e há poucos instantes, eu tive aqui conversando com alguns colegas nossos aqui antes da pregação, e eu estava comentando com eles. Jesus, nesta parábola, ele apresenta duas classes de pessoas, e essas duas classes de pessoas, elas estão hoje com a gente. Existe o grupo daqueles que optaram conhecer a Deus, amar a Deus, estudar a sua palavra e praticar aquilo que conhece. Esse grupo, esse povo, essa turma, se assim eu posso usar a expressão, de forma educada e carinhosa, que optaram em amar a Deus, se aproximar de Deus, conhecer mais da sua palavra, cavar fundo em relação à vida espiritual. Depois de tudo isso, quando passar, acredite, eles vão estar de pé. Aleluia, eles vão estar firmes, eles vão estar de cabeça erguida, porque sabe de uma coisa? Vocês observaram que sobre a casa do homem, que edificou a casa sobre uma rocha, sobre ela sopraram ventos
vieram rios, né, com muita força, mas sobre a casa também daquele que escolheu construir a casa sobre areia, a Bíblia diz que também sopraram ventos, veio a tempestade, veio a água forte, a correnteza. A diferença estava na base. Você sabe onde estava a diferença? Não era na construção em si. A beleza não estava, e a graça também não estava no prédio que foi construído. Porque muita gente tem uma casa linda, bonita. Eu estou falando de vida, eu estou falando de aparências. São verdadeiros castelos na aparência. Porém, eu repito, não se preocuparam com a base, não se preocuparam com o alicerce, não tiveram a preocupação de lançar um bom fundamento. E todos que estão aqui agora, nesse local, e você que está me assistindo aí, sabe que o principal de uma construção está relacionada na base e no alicerce. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre uma árvore que está no Salmo de número 92, quando o salmista Davi diz: o justo floresce como a palmeira, e ele cresce como cedro no Líbano. E a gente fazendo assim uma pesquisa, a gente descobriu algo interessante sobre o cedro do Líbano. Uma das coisas interessantes que tem com respeito a esta árvore é que ela demora muitos anos para alcançar uma estatura, eu diria, grande. Ela, se você der uma olhada, leva de 3 a 4 anos para ela crescer o máximo quase 1 metro de altura. Leva muitos anos. Porém tem um detalhe: aquilo que leva tempo a crescer para cima, o cedro está investindo em profundidade. E você sabe qual é o resultado disso? É que quando vem uma tempestade muito forte sobre o cedro, quem não conhece pensa que ele vai ser arrancado, mas é um engano. A história mostra que o cedro, ele pode até se dobrar, porém quando passa a tempestade, o cedro retorna ao seu lugar. Vento não arranca cedro, assim como também vento não arranca uma palmeira, porque as raízes de uma palmeira estão muito profundas. Você sabe, quanto mais conhecimento tivermos de Deus, e aqui eu faço jus às palavras do profeta Oséias: conheçamos a Deus, prossigamos em conhecer a Deus, porque sabe de uma coisa? Conhecer a Deus significa vitória. Conhecer a Deus significa mais estrutura na vida espiritual. Conhecer a Deus significa viver em paz no meio de toda essa turbulência que o mundo está vivendo. E acredite, uma das formas de se conhecer a Deus é estudando a sua palavra. E eu vou repetir: eis aqui o grande desafio para muitos pais que às vezes se preocupam mais com a estrutura secular, pessoal, sentimental dos seus filhos. E é até normal e até natural, porque os pais só querem o melhor para os seus filhos. Nós assim entendemos. Eu também, como pai, quero sempre o melhor para os meus filhos. Mas o que os pais precisam entender, você que está me assistindo agora, é que os senhores têm um papel muito importante na formação espiritual dos seus filhos. Todos os pais precisam entender que neste momento eles têm que se levantar como luz, como instrumento, como canal, como sacerdote nas mãos do Deus vivo, e levar os seus filhos
a terem conhecimento de Deus. Porque você sabe o que está acontecendo. Estamos nos deparando com milhares de jovens recebendo seus diplomas, e isso é muito bom. Parabéns a você, e não tenho nada contra o estudo, mas a minha preocupação como pastor é que os pais, a maioria está agindo de forma desequilibrada. Um velho pastor sempre dizia: todo extremo é perigoso. E muitos pais, eles estão investindo só no secular dos filhos. Melhores escolas, melhores cursinhos, melhores faculdades, melhores roupas. Meu filho sempre tem que ser o melhor, o número 1. Ele vai chegar lá, ele vai conquistar. Parabéns a você que incentiva seu filho a esse lado. Porém, eu quero destacar, ressaltar aqui esta tarde, você que é pai como eu, pastor Hernan Mills, precisamos também investir no espiritual dos nossos filhos. Porque você sabe, se a gente não fizer isso, se a gente não implantar Deus no coração dos nossos filhos, nós vamos pagar um preço muito caro, a médio, curto ou longo prazo. Haverá o resultado da nossa negligência no passado, de não termos, eu diria, nem gastado tempo, porque a gente não gasta tempo ensinando a palavra de Deus e nem orando com os filhos. Eu substituo essa palavra, gastar tempo, por investimento. Você sabe, um dos maiores investimentos que um pai pode fazer em relação ao seu filho é ensinar sobre Deus. A nossa geração, já tive conversando há poucos instantes, sofremos hoje muito com uma geração que às vezes não conhece a história, eu diria as histórias básicas da Bíblia, do rei Davi, Golias, Jacó, José, você sabia? Daniel, e tantas outras histórias tão costumeiras, Noé, tão simples. E eu estava aqui pensando comigo, ainda hoje lembro da minha tia de escola dominical. Ela me ensinou tanta música, ela me ensinou as histórias da Bíblia. Eu lembro agora do meu velho pai, dos meus pais, que tiveram a preocupação em relação a nós, não apenas em relação à vida pessoal ou secular, mas também os nossos pais. Os meus pais tiveram a preocupação de investir em nós também o lado espiritual. E você sabe o que acontece? Quem planta, colhe. Eu me atrevo a dizer a você que é papai, e lhe digo com muita propriedade: ensina teu filho, ensina a palavra de Deus para o teu filho. Chama teus filhos para ao redor de uma mesa, canta com eles, ora com eles, conta a história da Bíblia para eles, sabe, se ajoelha com eles e faz os teus filhos entender que no meio de todo esse congestionamento, que no meio de toda essa luta e dificuldade, há um Deus cuidando da igreja. Aleluia. Há um Deus cuidando de mim e de você. E somente pais alicerçados na palavra, somente aqueles que têm uma vida espiritual profunda, aqueles que optaram, que decidiram amar a Deus, estar mais perto de Deus, ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus, aqueles que entenderam que a oração não é apenas um passatempo, aqueles que realmente entenderam que a oração ela foi instituída não apenas para se pedir, nem para determinar, mas acima de tudo a oração foi instituída por Deus para relacionamento, para intimidade. Somente esses cristãos, somente esses jovens, somente essa classe de pessoas que eu estou falando agora, são eles que farão a diferença nesse momento. E me atrevo a dizer a vocês, eu lembro agora do apóstolo Paulo,
eu meditando hoje na história dele, por tudo que ele já passou na vida, vocês hão de concordar, que homem de uma estrutura espiritual tremenda. Quando ele conta os sofrimentos que ele passou, enfrentando a nudez, a espada, o frio, se molhando, como diz, na chuva, enfrentando o abismo, profundidades, açoites, naufrágios, você imagina, espancamentos, passou fome, e as suas epístolas, a maioria escritas na prisão. E você vai encontrar um homem que mesmo na prisão, por exemplo, escrevendo a igreja de Filipe, você vai encontrar escrevendo a epístola aos Filipenses, você vai ver que o conteúdo da epístola é alegria. A palavra alegria aparece ali cerca de 14 a 16 vezes. Não era talvez para a gente admirar se fosse uma outra situação, porém quem estava escrevendo a epístola estava preso. Humanamente falando, ele poderia estar triste, ele poderia estar arrasado, a gente daria todo o direito a ele. Ele poderia estar depressivo, poderia estar sem querer se alimentar, quem sabe em crises de choro, pelo fato de estar preso injustamente, simplesmente porque pregava o evangelho. Mas você sabe qual é a minha surpresa? É aí onde aparecem as pessoas que cavaram profundo. É aí onde aparece, meu querido, as pessoas, eu repito, que decidiram se relacionar com Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus, que tiveram uma experiência com Deus na sua vida. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Filipe, e a Bíblia mostra que eles estavam aflitos por causa da prisão do velho apóstolo Paulo. Mas você sabe o que Paulo diz para eles escrevendo? Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um outro texto lá diz, regozijai-vos sempre. Você vai ver Paulo consolando a igreja, mesmo estando preso. É impressionante, a cadeia prendeu o que eu chamo a parte física de Paulo, mas a sua alma estava livre. Aleluia. Que cara de uma estrutura tremenda. Ele olhando para os irmãos, questionando por que Paulo estava preso, e ele escreve a carta dizendo, não fiquem tristes, porque a palavra de Deus, ela está livre. Eu estou preso, mas a palavra de Deus está solta, está livre. E outra coisa, Paulo diz lá, eu estou aproveitando para pregar o evangelho. Moral da história, mesmo preso, ele tinha uma estrutura espiritual tão profunda, capaz de confortar as pessoas que estavam do outro lado. Quando ele escreve a epístola de Paulo a Timóteo, você vai ver que mesmo ele preso, ele faz inúmeras recomendações a seu filho na fé Timóteo, e uma delas é, traz para mim os meus livros, mas não esqueça de trazer também os pergaminhos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele está lembrando de um bom livro. Olha que coisa interessante, mesmo na cadeia, Paulo estava ocupando a mente com duas coisas, tanto com a Bíblia, o estudo, isso não faltava na vida dele, mas aqui você vê Paulo fazendo menção de outros livros. Em outras palavras, mesmo preso, ele achou por bem ocupar sua mente com duas coisas muito boas. Aí eu estou aproveitando e também, por que não pegarmos carona com o apóstolo Paulo e imitarmos, nesse período que estamos aí enclausurados, nessa famosa quarentena dentro de casa. Olha, tem tanta coisa aí pronta para ocupar a mente de um jovem. Eu repito, ó, jogos, pornografia, a Netflix, meu Deus, está de graça. É tanta opção para você ocupar a mente, porém, nada disso substituirá ocupar a mente com a palavra de Deus. Eu não posso deixar de incentivar você, jovem, que está me assistindo agora. Eu te peço até
por favor, pelo amor de Deus, nesse momento tão complicado, onde a gente não pode estar no templo, mas você e eu somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele mora em mim. E sabe de uma coisa? Faça da sua casa um templo. Faça do seu quarto um lugar de adoração. Cantar, orar e, acima de tudo, ocupar a sua mente com aquilo que está em Filipenses capítulo 4. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, se há alguma bondade, se há algum louvor, Paulo diz assim: seja isto que ocupe a vossa mente. E eu sei que nesse período, vocês imaginem o tanto de mente desocupada o inimigo pode ocupar com coisas que não agradam a Deus e nem a sua vontade. E eu lendo essa passagem, estou aqui para incentivar a você, papai, ou você, jovem, que está me assistindo nesse momento, a mais do que nunca alicerçar a sua vida, alicerçar a sua fé, alicerçar a sua vida espiritual na palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Como disse Paulo a Timóteo, persiste em ler, estuda a Bíblia. Está provado que a gente dizia que não tinha tempo, mas agora descobrimos que o tempo sempre existiu. O que faltava em nós era uma melhor administração do tempo. Você tem a opção de ocupar a tua mente, não apenas lendo a Bíblia, mas que tal fazer igual o apóstolo Paulo? Mesmo preso, ele optou por uma boa leitura, a leitura de um livro. E eu quero aqui incentivar você a ler um livro. Talvez você não goste de ler, como eu também não gostava, mas depois que a gente pega o gosto, a gente quase não quer parar de ler. Um certo escritor do passado dizia que tem 3 coisas que nunca pode faltar na vida de um homem. Ele dizia: primeiro é Deus, nunca pode faltar na nossa vida. Segundo, um amigo de verdade. E a terceira coisa que nunca pode faltar na vida de uma pessoa é um bom livro. O livro é nosso amigo, aonde a gente vai, ele está com a gente. E aquilo que a gente aprende, ninguém toma, a gente morre e leva consigo. E eu fico assim pensando, e deixo para você: peça a Deus uma coisa chamada sede pelas coisas do Senhor. A gente nota com muita tristeza a falta de sede em relação às coisas de Deus. E como disse alguém anteriormente aqui, a gente conversando ao lado, se já era complicado antes, você imagina hoje. Mas não está perdido. A minha palavra é: ainda não está perdido. A gente pode mudar esse quadro, a gente pode mudar essa situação. E eu sempre digo e vou repetir aqui para vocês que estão me assistindo: o problema desse mundo não é política. O problema deste mundo está nas mãos da igreja, porque a gente percebe uma guerra espiritual levantada contra a igreja. E numa guerra espiritual, só quem tem armas espirituais é a igreja. Subentende que só a igreja pode entender de guerra espiritual. Inimigos espirituais, armas espirituais. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra o príncipe do ar que opera aí, nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo diz, escrevendo lá a segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: as nossas armas, elas não são mais carnais, mas são armas espirituais. Os homens ficam tentando vencer um ao outro por ideologias e por certas ideias e pensamentos. A igreja
ela vai seguir triunfante. Aleluia. A igreja, ela vai seguir avante, no meio de toda essa guerra que os senhores estão vendo aí, reino contra reino, nação contra nação. Não importa a situação que este mundo venha a chegar, eu posso te dizer em alto e bom som e com muita firmeza: aqueles que durante a vida construíram a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, aqueles que optaram por obedecer a Deus, irão sobreviver a tudo isso. E digo mais com muita segurança a você: se a coisa aqui ficar insustentável, a igreja ainda não é para ficar assustada, a igreja não é para puxar cabelo, a igreja não é para ficar desesperada, porque nós temos uma esperança: Jesus está voltando. E sabe, o povo que vai subir no arrebatamento é aqueles que cavaram fundo, como disse Jesus. São aqueles que têm a estrutura espiritual. Eu estava olhando no livro do Apocalipse, capítulo 3, a carta endereçada para a igreja de Filadélfia. E lá tem um texto que eu acho muito bonito, quando diz assim a carta: como tu guardaste a palavra da minha paciência. Aí vem uma promessa: também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. E eu fiquei pensando, a igreja do arrebatamento, a igreja de Filadélfia, representa a igreja que vai subir no arrebatamento. E observa que uma das coisas que Jesus colocou naquela carta endereçada à igreja é: tu guardou a minha palavra. Aleluia. Olha que coisa interessante: tu guardou a minha palavra, eu te faço uma promessa: eu também te guardarei. E guardar aqui não é só botar aqui, ó, no coração, é colocar em prática. Você sabe qual é uma das características de um verdadeiro discípulo de Cristo? Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22 e 23. Você vai ver Jesus dizendo: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Jesus disse: quem me ama, guardará a minha palavra. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus disse: vocês serão chamados de meu amigo, ou meus amigos, se vocês fizerdes o que eu estou mandando. Melhor do que conhecer, pastor, eu não conheço tudo. Esse que vos fala também não conhece tudo. Tem tanta coisa na Bíblia, amigo, que eu não sei. Tem tanta coisa que, se você me perguntar em relação à Bíblia, eu terei que ser honesto e dizer para você: não sei, vou pesquisar, não conheço. Mas eu sempre digo, o pouquinho que a gente sabe, o básico que você sabe, coloque em prática e a tua vida vai mudar. Aí onde está o segredo: conhecer e praticar. Tiago diz: não basta apenas ouvir. Tiago diz: não seja apenas bons ouvintes da palavra, mas também praticante da palavra. Você vai ver a expressão aqui do versículo 46 que eu li. No versículo 46, Jesus diz assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Você sabia que aqui Cristo está condenando a hipocrisia? Porque chamar alguém de Senhor, isso demonstra respeito, não é? Por exemplo, em relação ao meu superior hierárquico, na polícia a gente trata de senhor. Não senhor, se senhor, não vou, e se senhor. Em relação ao meu pastor, eu chamo de o senhor. Em relação ao meu pai, o senhor. E essa palavra senhor é um termo respeitoso. Mas aqui Jesus está dizendo: não basta ter respeito pelo meu nome. Não basta você dizer respeito a Deus, temo a Deus.
Jesus está dizendo que muito melhor do que você me chamar de Senhor e me reconhecer como Senhor, é você fazer aquilo que você conhece. Você sabe o que é? Prática. Só tem dois grupos nessa parábola: os que ouvem e praticam, o que ouve e não pratica. A diferença, vou repetir, é quando vem as tempestades. E aqui eu quero encerrar dizendo para você: essa pandemia, um dos propósitos dela, na minha concepção, eu sei que Deus é soberano, está no controle de tudo isso, nada foge ao controle da soberania de Deus. Ele é soberano. A Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Ele é dono de tudo, Ele está no controle de tudo isso. Mas uma das coisas que esta pandemia ela está revelando são aqueles que cavaram fundo na vida espiritual, e aqueles que eram apenas nominais e nunca tiveram compromisso verdadeiro com a igreja, com a palavra, nunca se relacionaram, nunca tiveram uma experiência com Deus. Eles também estão se revelando. Sabe como? Desesperando, puxando cabelo, depressão, pânico, ansiedade. Eles não sabem o que fazer. Hoje, conversando com alguém de idade avançada, é um crente. Eu tive hoje pela manhã numa farmácia, e ao comprar o medicamento encontrei um irmão, já de cabeça branca, muitos anos de igreja. E eu perguntei assim para ele: e aí, meu amado, como você está? E ele, sorrindo, disse assim para mim: até aqui me ajudou o Senhor. Aquilo foi tão impactante para mim. E eu perguntei: o senhor não está preocupado com o que está acontecendo? Ele, sorrindo, disse assim: pastor, a Bíblia diz, quando estas coisas começarem a acontecerem, olhai para cima, porque está perto a vossa redenção. Você imagina que ânimo aquele velho me deu? Essa é a diferença. Converse com outro que não tem essa estrutura. O mundo vai acabar, vai piorar, não vai dar certo. Ai meu Deus, porque não tem base. Eles estão balançando. Mas os que têm estrutura, repito, os que cavaram fundo, como disse Jesus, na vida espiritual, esses não. Nós temos duas opções. E eu encerro com um vídeo que postaram para mim, até comentei ali com um colega, aonde o pastor disse uma coisa interessante. Quando Jesus, andando sobre as águas, se aproxima do barco onde está Pedro e os amigos, todo mundo assustado com aquele homem caminhando em cima da água. Alguns pensavam que era fantasma. Então Pedro pergunta: é tu mesmo, Senhor? E você vai ver Jesus dizendo: sou eu, Pedro. E você lembra o que foi que Pedro disse? Se é tu, Senhor, manda eu andar sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro desce do barco, dá alguns passos sobre as águas, olhando para Jesus e caminhando. Mas você vai ver que no meio ali dos passos que ele vai dando, ele tira os olhos de Jesus e olhou para o vento. E a Bíblia diz que imediatamente ele começou a afundar. E eu encerro dizendo a você, jovem, querido irmão, que está agora, nesse momento, assistindo essa transmissão, nós temos duas opções: olharmos para Cristo, andarmos sobre as águas, sobre a palavra que Cristo liberou para Pedro quando disse: vem. A outra opção é olhar para o vento. Você sabe o que seria o vento hoje? As informações. É informação demais. Eu quero aqui abrir meu coração perante vocês. Eu não estou mais ouvindo nada. Você sabia? Eu decidi não ouvir informação nenhuma.
é o doutor fulano, é o Beltrano, pode ser quem for, eu não estou mais, eu nem ouço, não visualizo e também não repasso para frente, só passo aquilo que traz edificação, aquilo que eu vejo que vai entristecer o irmão que está do outro lado, que vai causar tristeza e a fé dele vai ser suplantada, eu não repasso. Eu repasso aquilo que trouxe alegria ao meu coração, opa, vai servir para o meu irmão. E eu estou dando um conselho para você. Pedro só andou sobre as águas enquanto ouviu Cristo. Quando ele olhou para o vento, ele foi afundando. Tire os seus olhos das informações, feche seu ouvido para tanta informação na rede social e caminhe apenas debaixo de uma coisa: a autoridade da palavra de Deus. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus te abençoe, Deus te guarde e continue cavando fundo no estudo da palavra de Deus. Deus abençoe.